Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Como a gente falou, mês de maio, mês das mães. Estamos aí com foco, né? Para as mães trazer bastante orientação. Estamos aqui hoje, ó. Tudo bom, João? Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Jorge? Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui novamente. Hoje eles estão aqui comigo, né? Hoje veio todo mundo aqui. E estamos aqui com a Juliana. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, grata pelo convite. Obrigada. Seja bem-vinda. A Juliana é nutricionista. Vamos falar de alimentos. Vamos falar aqui de comida. Como que você se alimenta? Ixi. É bem industrializado essa alimentação, né? Aí aquela frase de efeito já vale? Você é o que você come? Vale. Lá. Ixi. Vale sempre. Acho que o que mais me encanta é de saber que a gente... eu digo sempre isso, que a cura ela vem de dentro para fora. Quando você está bem nutrido, você emagrece, ou você ganha massa muscular, ou você evita as viroses. Então, a nossa nutrição é o que realmente é o combustível para transformar a nossa vida. E como é mês das mães, a gente veio falar sobre a alimentação materna, né? Que a alimentação materna é desde o antes de engravidar, né? Sim. Não é só quando você resolve, né? Fala assim, não, estou grávida, o que eu vou fazer agora? Interessante que alguns médicos, né, na verdade, é uma prática clínica dos médicos orientarem, por exemplo, a suplementação de ácido fólico ali quando a mulher está 3 meses querendo engravidar. Mas muitos falham com relação a essa orientação da nutrição. E há muitas causas de infertilidade, elas são causadas por um déficit nutricional da mulher. Então, a mulher que quer engravidar, quer ter uma gestação saudável, muitas delas sofrem com síndrome do ovário policístico, sofrem com endometriose, sofrem com adenomiose, com problemas que são de diversos fatores diferentes, mas que o ponto principal é a alimentação. E o médico muitas vezes não orienta. E o que essa mulher realmente precisa é de uma assertividade ali no seu plano alimentar. Eu não falo nem de dieta. Quando a gente fala de dieta, as pessoas têm muito medo do plano, aquela coisa bem engessada, né? Mas dieta, na verdade, do grego, do original, é dietai, que é o seu modo de vida. Então, o nosso modo de vida fala muito sobre nós. Então, a mulher que quer engravidar, que até às vezes já tentou, tá, sei lá, 1 ano tentando engravidar, provavelmente ela tem algum problema na alimentação. Provavelmente tem alguma coisa errada ali com essa conduta na dietética dela, né? No dietai dela, no modo de vida dela. E é interessante isso porque a gente escuta, né? Hoje em dia, principalmente, né, com essa correria que a mulherada tem, né? Cada 10 mulheres que você conversa, pelo menos 8 reclamam. Eu tenho ovário policístico, eu tenho endometriose, eu tenho... Passa, vai ao médico, faz o tratamento, toma medicamento, mas dificilmente é recomendado que vá a um nutricionista. E o interessante, já que você tocou no assunto SOP, síndrome do ovário policístico, é uma doença multifatorial, né, de origem de eixo endócrino metabólico, ou seja, não é um problema ginecológico. Em hipótese nenhuma, a síndrome do ovário policístico, apesar de ter esse nome, é uma patologia de eixo reprodutivo. O problema da SOP é endócrino, ou seja, a mulher está com problemas hormonais que estão descompensados por uma falta de controle na alimentação. Ela tem resistência à insulina, ela tem um aumento aí na quantidade de testosterona livre do corpo, justamente por causa do excesso de peso. Não se sabe a etiologia da doença, né? Se é o excesso de peso que causa a resistência à insulina ou se é a resistência à insulina que causa esse excesso de peso. Mas 80% das mulheres, e esse número que você deu é um número muito... taxativo na literatura, que é de 12% a 20% das mulheres em idade fértil têm síndrome do ovário policístico. E é um problema de ordem metabólica. Então, a mulher precisa saber se alimentar para controlar essa resistência à insulina, porque ela vai aumentar peso. Mas tem algumas mulheres, por exemplo, que têm a SOP, mas são magras. Só que quando você olha para ela, ela é magra visualmente, mas a composição corporal dela é alterada, ou seja, ela tem pouquíssima massa magra, e o tecido adiposo dela tá alto, ou seja, ela tem um percentual de gordura muito alto. Então, ela é visualmente magra, mas ela não tem massa magra. Então, esse excesso de tecido adiposo nessa mulher magra também promove essa produção dos ovários, desses cistos nos ovários. E esse cisto no ovário faz com que ela não ovule, com que ela tenha ciclo menstrual irregular, com que ela caia o cabelo, com que ela tenha uma acne absurda. O que é que o médico faz? Vou passar um anticoncepcional, que não trata. Não é o tratamento, não é nem tratar a acne de forma dermatológica, nem tratar a queda de cabelo de forma dermatológica, é o tratamento. O tratamento é ajustar a alimentação para que essa mulher viva sem os sintomas. É uma doença que não tem cura, do mesmo jeito que a obesidade não tem cura. A síndrome do ovário policístico também não tem cura, mas é uma doença que tem remissão.
Ou seja, se ela souber viver, ela vai viver sem os sintomas. Olha que bacana. A gente tem tudo aí. O certo era a gente não precisar. O certo era a farmácia ser o supermercado. Sim, verdade. Falamos aqui uma ocasião, ela nem conseguiu se apresentar direito. É um assunto que eu acho que é tão... A gente já ficou assim, ó. E ela tem muito conteúdo, muita informação, acho, para nos trazer. Vamos te permitir falar. Quem que é a Juliana? Começou e nem falamos sobre isso. Mas sobre educação financeira, falamos assim, o quanto seria importante, microfone, ter esse assunto ser tratado desde a escola, desde a infância, desde a adolescência. E a gente tem um sistema escolar que prepara para o mercado de trabalho, mas não fala de dinheiro, sobre educação financeira, porque também existem interesses políticos em torno disso e tal. E aí, a alimentação é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente não sabe disso. E nem quando vai no médico. E não somos educados também para procurar um nutricionista, uma nutricionista para nos orientar. Fica parecendo que o nutricionista é aquele profissional só em último caso, ali em extrema necessidade, eu vou procurar. E não era para ser, né? Se você pega uma criança, posso até dar o exemplo dos meus filhos, assim, mostra qualquer industrializado para ele, mostra uma berinjela, ele não vai saber o que é uma berinjela, gente. É assim, é uma coisa que você fica assustado. Pacote de salgadinho. Ele conhece. Eu vi um teste na internet desse, que pegava as crianças e mostrava a berinjela, mostrava o pepino, as crianças não sabiam o que era. Fora que, ao mesmo tempo, a gente vive, né, gente, e o Jorge, com relação a esse questionamento dele, uma sociedade imediatista. Então, entre você se suplementar através de um comprimido ou de uma injeção com B12 e você pegar isso na alimentação, você vai preferir o quê? A B12, porque a injeção ou o comprimido, porque vai ser mais rápido, né? Sim. Teoricamente vai ser mais rápido. Mas se a alimentação ela te traz um estilo de vida ao longo da vida, isso vai te trazer mais qualidade por mais tempo. Sim. Ou tô errado? Não, é exatamente isso. Mas não fomos programados para isso. A B12 vai me trazer algum problema? Em excesso, sim. Qualquer tipo de vitamina, ela em excesso vai trazer hipervitaminoses. Diferente da alimentação que Diferente da alimentação. Distribuição... porque até para você atingir, né, que a unidade de medida diária, isso tem que ser bem distribuído ao longo das suas refeições, né? Lógico que uma pessoa que tem uma deficiência de vitamina B12, que o médico vai lá e prescreve a injeção ali para tomar de uma vez, é porque essa pessoa realmente está com uma carência absurda. Agora, é o que ele está falando. O que é mais fácil na cabeça da pessoa? É eu chegar, não, quero resolver logo aqui, que eu não tenho tempo para pensar. Mas aí a pessoa tem tempo para... vai pra balada, pra beber, e acha que tá tudo bem, né? E a gente romantiza muito a questão do álcool. Hoje em dia eu percebo que se você não sentar com os amigos e não tiver uma cerveja, tá errado. E se a pessoa disser que não vai beber, você tá errado. E o álcool, gente, é uma substância tóxica, não tem o que discutir. A única coisa que ele é legalizado. Isso. Mas até o mecanismo que o nosso corpo se utiliza para eliminar o álcool é a mesma forma de uma droga ilícita. Então, é uma substância que não faz bem pra gente. Então, a gente tá tudo bem. Eu quero o quê? Eu quero algo agora, né? Eu quero o resultado agora. Eu quero imediato. E aí as pessoas não param, por exemplo, num domingo para programar a semana, programar as refeições da semana. O que eu vou comer? Será que tem arroz na minha despensa? E aí fica pensando em quê? Em marmita, ou até coisa congelada, uma pizza. Enfim, a pessoa inventa 1001 coisa para comer. Aliás, às vezes nem para. A gente tá tão no automático. Eu acho que a gente tá tão no automático que nem para programar. Eu lanço alguns desafios, né? E a primeira coisa que eu lanço para as meninas no desafio, gente, senta aí um pouquinho, pensa no que vocês vão comer na semana. Como assim? Tipo assim, já é um susto. Como assim eu vou programar minha semana? Ué, tem arroz, tem feijão, tem fruta na geladeira? Vai no supermercado, né? Comida de verdade, não é pra ficar se entupindo de industrializado. A gente fica se enchendo de coisa. Porque é o diet, o light. Não precisa de nada disso. É o básico que funciona. O básico sempre vai funcionar. E com relação à maternidade, mais ainda, porque a mulher ela é responsável por ela e por uma vida. Se você parar pra pensar, eu tenho que comer por 2? Absolutamente não. Essa conversa não existe. Sobre quantidade. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, por exemplo, a mulher chega no meu consultório, eu atendo muito mais mulheres, né? Eu sou especialista em saúde da mulher, eu atendo, sim, algumas pessoas do esporte, tenho pós-graduação em esporte, mas o meu público acaba atraindo mais porque eu gosto dessa área reprodutiva, né? Da menopausa, endometriose, a síndrome do ovário policístico.
Ela chega no meu consultório, aí diz, eu não consigo ficar sem comer açúcar, eu não consigo, o meu café tenho que adoçar e tal. Tá bom, tudo bem. Vamos pensar nisso depois. Vamos conversar aqui e depois a gente monta seu planejamento alimentar baseado no que você vai me dizer. E aí, quando eu termino de fazer todo o planejamento alimentar junto com a pessoa, eu tô aqui, ela tá me perguntando, é o combinado. Aquela história do combinado não custa caro, então minha troca é na hora. O que você me disser, eu faço. Quando termina, ela diz, nossa, mas é muita comida, eu não vou conseguir comer isso tudo. Eu disse, como assim? Não tô entendendo. É muita comida, eu digo, é porque você não tá comendo nutriente. Você tá comendo só calorias, muitas vezes vazias. Enche o seu organismo ali de energia que não tem nutriente e não serve de nada. E você continua engordando. O que você está colocando bastante... Nós temos a ideia de buscar um nutricionista que ele vai tirar tudo da gente. Tudo que eu gosto de comer, a gente fala assim, que é o chato da história. É aquele que eu vou sentar ali pra conversar, vai falar assim, não come isso não pode, come aquilo outro, isso também não pode. Aí você fala assim, nossa, a única coisa que eu faço nessa vida que me dá prazer é comer. Vou chegar lá, a pessoa vai tirar tudo o que eu gosto. Então, as pessoas têm essa ideia do nutricionista e por isso que já não procuram. Sim. Elas já não vão lá por causa dessa parte. E em cima do que você colocou, o correto, então, antigamente a gente usava muito aquele cardápio da semana, né? Que a gente pegava segunda-feira, vou fazer tal coisa. Hoje em dia se perdeu muito. Total. Eu lembro que eu chegava a usar, eu fazia uma programação do que a gente ia comer na semana. Segunda-feira, até para fazer a lista de compras, para não ficar estragando as coisas, a gente fazia desse jeito. E aí, quando a gente entrou nessa questão da correria, do vamos para cá, vai para lá, foi se perdendo. Tipo, o que tiver, nós comemos. O que tiver. O que tiver, a gente come. O que tiver, a gente dá um jeito. Tem só batata? Compra batata congelada que é mais fácil. Joga na frigideira ali enquanto você vai fazendo outras coisas. Então, não se corta mais batata. Não nem o ato de fazer faz mais ali. O palitinho, é tudo no pacotinho, né? Você pega aquela ali. batata lá, muitas vezes, muita gente cai no conto dela, né? Achando que, tá tudo bem, vou colocar na air fryer, não tem óleo. Já tá frito. Já tá frito, né? Já foi frito, fritou e congelou. E tá cheio de até porque pra ficar, pra ficar daquele jeito... assim, tem uma diferença entre aqueles minimamente processados, que são para aqueles brócolis, vegetais, eles são só pré-cozidos, passa por um processo que a gente chama de branqueamento, né? Ele cozinha, vai para uma água bem gelada e aí rapidamente ele é congelado e esses são ok. Esse ele é preservado o máximo até para facilitar a vida da gente, né? Então, a indústria é ruim? Sim, mas tem muita coisa boa. Você só tem que saber aproveitar. Então, nesse aspecto, esses alimentos que a gente chama, a nossa pirâmide alimentar, ela modificou, né? Em 2014, teve uma nova reformulação dela. E antes a gente baseava naquela pirâmide alimentar, onde 60% era cereal e tal. Então, o nosso novo guia alimentar da população brasileira, ele foi alterado em 2012. E a gente passou a considerar os tipos de alimentos diferentes. Então, eu tenho os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados e ultraprocessados. Então, os minimamente processados e os in naturas, eles devem ser a base da nossa alimentação. Então, quem são os minimamente? São esses congelados, esses vegetais que passaram por esse processo de branqueamento. Então, esse tá liberado. Se não consegue descascar a batata para cozinhar bonitinho, compra esses vegetais que já foram ali pré-cozidos e congelados. A batata frita é ruim porque essa já foi frita. Essa, especificamente, ela não entra nesse critério porque ela já passou por esse processo de pré-fritar, de ser frita ali, né? Mas esses outros podem e devem fazer parte. Muitos ficam nessa dúvida. Ai, meu Deus, será que eu como, será que eu não como? Mas entra na questão da educação. Então, o nutricionista, ele não deve ser bengala de ninguém. Né? O nutricionista que hoje, século XXI, com acesso à internet, com informação de tudo que a gente tem, se ele quer colocar o paciente debaixo do braço dele para levar para sempre, ele está cometendo uma falha na profissão. Porque tem informação, tem para todo mundo. O que você tem que fazer é educar. Eu tenho que educar, que é o que você falou, né? Não tem. Essa educação que a gente dera para ter desde o começo, desde pequenininho, entender como é que é o processo, saber cozinhar. As crianças não sabem cozinhar. Não. Criança não sabe fazer um ovo, gente. Eu chamo, vem cá, todos dois. Um de 10 e um de 8. Vem que tá vendo aqui eu fazendo? Bora fazer o arroz. Então, o mais velho já sabe fazer arroz. Lógico que eu não vou deixar um menino de 10 anos sozinho fazendo arroz. Tá sob minha supervisão. Mas cabe a mim, como mãe, como profissional da saúde, incentivar ele a cozinhar. A gente tem que ter esse contato com a comida. Tem que saber que a gente é responsável. E outra coisa, traz a questão da consciência, né? Tem todo... de onde veio, como que eu adquiro, como que eu armazeno esse alimento, até culminar ali na educação da criança. Então, essa mãe, antes de ser mãe,
ela tem que saber como lida com isso. Porque quando começa a introdução alimentar, a coisa que você mais faz nessa vida é cozinhar. Ou você cozinha ou você vai atrás de alguém que cozinhe pra você. Porque a criança, o pediatra fica lá, tem que comer de tesoura. Parou, saiu do peito, tem que comer. A gente fica assim, é papa de fruta, é a fruta amassada, é a sopa. Então a mulher, ela passa a viver em função de comer. As mães que ficaram tempo integral entendem o que eu tô falando, que eu fiquei 10 anos de tempo integral. E as mães que trabalham, meu Deus, tem que se virar nos 30 para poder, durante o final de semana, fazer alguma coisa, congelar e ter ali para babar. Porque a mãe, nesse período, né, da introdução alimentar, você tem que ir colocando, fazer a criança sentir o sabor de cada alimento e até para você saber se não tem alergia, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente tem aí muitas crianças com intolerância a tanta coisa. Eu peguei crianças que tinham alergia a algumas frutas até. Sim. Porque em São Paulo eu tive uma escolinha de educação infantil. E nós pegávamos crianças a partir de 4 meses. Então, muitas vezes, quando essa mãe ela chegava na escola, ela estava tirando a criança do peito, entregando na escola. Então, quem fazia essa parte era a escola. Sim. Então, tinha que pegar. Ah, não, mãe, hoje vamos trabalhar com a cenourinha. Vamos trabalhar com tal coisa. E tinha criança que às vezes vinha, dava alguma reação alérgica, alguma coisa, você tinha que correr atrás, tudo. É um trabalho. Essa questão da alergia se dá dentro da gestação. A mãe provavelmente agora expôs... você falando isso, já me veio um monte de coisa. Geralmente a mãe expõe o filho ali durante a gestação a alimentos que não deveria ser exposto, né? Então, por exemplo, crustáceos são alimentos que são altamente alergênicos. Então, se a criança já tiver uma sensibilidade, a mãe tiver ali uma predisposição dentro dessa genética para trazer alergia, essa criança vai ter alergia, não tem o que fazer. Ou então a criança é a PLV, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca. Se a mãe tem e ela expõe muito, aí muita caseína durante a gestação, essa criança também vai poder. Durante a amamentação também, isso pode vir a desenvolver. Então a gente entra assim, né, nessa parte nutricional materna, o que a gente colocaria? A mãe, a partir do momento que ela fala assim, não, decidi, quero ter o filho, quero engravidar, tudo, automaticamente ela teria que procurar um ginecologista, né, um obstetra para dar processo a isso, e um nutricionista junto. Só que ninguém recebe essa orientação. Não. E um terapeuta, né? E o Sim. terapeuta. A terapia também, né, ajuda. É muita mudança. Porque esse processo muda mãe, tudo. Eu preciso me psicoeducar, até com relação à nutrição, para depois eu educar um filho, porque senão perpetuamos essa era imediatista, onde meu filho fala, estou com fome. Ao invés de eu fazer um pãozinho integral ali, ou de forma, com uma ricota, um peito de frango, a gente abre Tem salgadinho no armário. Ou assa um pão de queijo, que também é fácil, né? A mesma coisa com o celular. Mãe, quero brincar, ou vamos brincar? Tó o celular. E aí a gente perpetua essa condição imediatista. Então, por exemplo, você acha que a mãe, hoje em dia, por questões de gestão de tempo, ela vai espremer uma laranja para fazer um suco ou uma acerola, ou ela vai dar aquele suco de caixinha? Ou muitas vezes dá só uma vitamina C, tá? 2 gotinhas de vitamina C. Né? Esperando que atinja e tenha a mesma absorção, vai resolver a mesma coisa, né? E realmente, tem que ter um processo de educação da mãe, né? E a terapia, ela se torna, eu digo assim, tá? Primeira coisa que eu pergunto, tá na terapia? Terapia tá em dia, gente? Porque, olha, realmente autoconhecimento. E o nutricionista, ele não é pra ser, como a gente estava falando, é o último caso, já tô assim, diabetes, colesterol tá acabado aqui, aí vou pro nutricionista como se fosse a cruz, sabe? É o sacrifício, meu Deus. Não é. É prevenção de doença, né? A gente, quando se alimenta bem, você previne muitas doenças. Inclusive a Covid, né? Veio aí pra falar sobre pessoas acima do peso, obesas, foram pacientes de risco extremo. Então, e aí o povo tudo correndo, querendo tomar polivitamínico, zinco quelado, zinco, vitamina D, zinco quelado e mais uma lá. Então, assim, mas vai adiantar assim em cima da hora? Não sei, até que ponto, né? Até que ponto isso consegue trazer uma boa resposta pro corpo, também não sei se vale a pena, né? Porque você imagina que é uma vida inteira sem estar nutrido. Sem estar com combustível adequado. Você passa num posto de gasolina, mais ou menos. Bota um gasolina adulterada no carro, a gente sabe o que acontece. Mas a gente não. A vitamina D aí deu bastante problema depois, né, pro pessoal. O pessoal se entuchou de vitamina D sem necessidade aí e o povo tá tudo com o rim ruim agora.
Aí tem todas as outras questões, que a pessoa já não se alimenta, não faz atividade física, não toma banho de sol. Eu acho que só tomar vitamina D vai vitamina ia resolver tudo. Né? Você imagina, se um paciente bariátrico, ele só passa com um terapeuta e com uma nutricionista porque é obrigado e depende da assinatura, já pensou se isso se tornasse obrigatório na maternidade também? Porque talvez seria algo multidisciplinar que futuramente ela agradeceria por ter passado por aquela situação, porque, né? Pelo menos o meu processo de gestação... em momento algum foi cogitado passar num nutricionista. Em momento algum. Talvez seria cogitado se desse alguma alteração em algum exame. Porque eu fiz todos aqueles exames que eles pedem lá, de diabetes. Pré-natal é 9 meses. Lá. Então, assim, como tava tudo bem, segue, vamos embora, segue, dá tudo certo. Foi o que eles falaram, acho que tá à parte mesmo, acho que é consciencial, você vai precisar buscar um nutricionista no paralelo, uma terapia no paralelo, que não vai estar no pré-natal, aí não vai estar nesse processo. Deveria ser um checklist, né? Sim. Hoje em dia mudou ou não? As mulheres mães que te procuram é por questão de necessidade de algo ter sido alertado em exames? Ou não, é voluntariamente que elas te procuram? A grande maioria é porque é uma questão de saúde. Já vem com o exame alterado, já tá tipo, tô muito acima do peso. Uma anemia. Não tô menstruando. Não tô menstruando, engordei demais. Meu rosto estourou de espinha por causa da SOP, no caso. Não temos. Então, não tem. Também tem muita coisa estética aí também, né? Tem, exatamente, porque é muita questão do... Porque minha vizinha engordou 15 durante a gestação toda. Eu tô no terceiro, já tô com 10, por exemplo. Né? Isso. Muito estético. Então também. Entra muita questão da cobrança, né? Entra da mulher. Alerta, acho, pras mães, né? Sim. Que estão grávidas. Sim. O paladar do bebê é formado no primeiro trimestre de gestação. Ou seja, o que você come, o bebê sabe o que você está comendo e muito provavelmente ele vai ter dificuldade de aceitar quando ele tiver a introdução alimentar. Então, muitas mães, e eu me incluo nessa lista de mães que teve dificuldade absurda com a introdução alimentar do meu primeiro filho. Eu tenho um filho mais velho de 10 anos. E a minha gestação, eu não tinha muito conhecimento a respeito e foi a Deus dará, né? Comia o que tinha vontade, né? E ele me deu um trabalho, era ele chorando por um lado que eu não queria comer e eu chorando por outro, desesperado porque o menino não queria comer. E aquilo ali, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança? Vai morrer de fome. Na minha cabeça ele ia morrer de fome, porque eu tirei do peito. Precisava comer. O menino não comia. Eu disse, pronto. Então eu fiz uma coisa que hoje eu sei que é totalmente errada. Bater sopa, botar tudo junto, bater pro menino comer. E ainda era distraído com a TV. Olha como a gente se desespera. Por falta de orientação. Hoje, eu atendo gestante, eu digo, vamos cuidar da sua alimentação agora nesse primeiro trimestre, porque quando a neném começar a comer, você não vai ter problema nenhum. E aí eu digo isso, mais uma vez, um conhecimento de causa. O meu segundo filho não me deu problema nenhum. Se eu oferecer um quiabo hoje em dia pra ele come tudo. Chorava por um pedaço de brócolis, chorava por um pedaço de batata doce, porque durante a gestação do mais novo, já foi outra gestação. Você se alimenta. A ideia é essa, é você variar a sua alimentação. Sim. Nesses três. Comer o quiabo, comer a batata doce, comer o arroz. Você precisa ofertar isso pro paladar dele entender que existe comida diferente. Então, a gente fala assim, eu tenho um paladar infantil, né? Com certeza vocês já ouviram essa história. Fulano tem paladar infantil. Por quê? Porque essa criança é viciada em açúcar. A grande maioria das crianças da nossa sociedade são viciadas em quê? Sorvete, bolacha, açúcar, que é gordura trans, açúcar e gordura saturada. Então, eles misturam tudo isso, botam num pacote e recheia isso ainda, né? Ainda recheia, que é a bolacha recheada. Então, aí a criança se vicia nisso. Cara, não era pra ser. A criança era pra gostar de quê? De maçã, de banana. Esse é o sabor que realmente as crianças deveriam gostar. Já foi comparado o efeito do açúcar no cérebro como o da droga, né? Também. Sim. Por isso que causa vício. Ele causa uma certa dependência, assim. Tem uns certos exageros, óbvio, mas a sensação de bem-estar que ele causa, né? É isso que eles querem mais comparar. Que a sensação do bem-estar, do excesso de doce. Aí, quando ele faz a combinação, que são os dois macronutrientes que trazem energia pra gente, que é a gordura e o carboidrato, essa combinação é uma bomba. E aí, o que a criança sente? Tô energizada, tô feliz. E aí ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Então, o menino chega... e aí chega... Ai, mãe, tô com fome. Tem banana. Ai, banana. Digo, então bebe água que não é fome. Não é fome. Simples assim. Se fosse fome, comia o que tinha. Então, até isso é uma questão de você educar os seus filhos dentro de casa. Quer comer? Come uma uva, come uma maçã. Faz um sanduíche aqui com frango que tem aqui. Come o que tem. Sabe? A gente acaba dizendo, achando que a criança vai passar fome. Nem permite a criança sentir fome de verdade.
fica ofertando snack, biscoitinho, bolachinha, o tempo todo. Você colocando isso, me vem aqui, né, que olha só que interessante como a gente não trabalha a importância deste profissional, né? Porque durante a gestação, a parte nutricional já é extremamente importante. Então, a gente já teria ali que ter um nutricionista. E aí, quando o bebê nasce, o nutricionista já deveria estar ali. Eu tava pensando isso. Porque aí é um pai e uma mãe que não sabe o que fazer com uma vidinha que tá do lado de fora. Que eu vou dar ali? E por um tempo vai ser só o leitinho. Mas depois vem exatamente, retorna esse momento. Eu vou precisar ter uma dieta, uma distribuição de alimentos. Aí eu tenho 2 histórias de papais e mamães. Eu penso que deve ser bem difícil, né? Eu não sou nem pai nem mãe, né? Assim, eu só de pet. Mas eu acho que cuidar de um ser humaninho deve ser um desafio enorme. E aí, um casal, amigo, tem uma filha, e aí eles decidiram assim, aleatoriamente. Refrigerante faz mal, não vai tomar refrigerante. E só cuidou do refrigerante. De fato, a menina não toma refrigerante. De jeito nenhum, ela toma água, acho que é o sonho, né? De tomar só uma água, ou no máximo um suquinho, uma água de coco. Mas não fizeram isso, a atenção foi tanto pro refrigerante, que pra batata frita, por exemplo, não foi. Então a menina toma água com batata frita. E não pra comer o arroz, é uma loucura, né? Você tem que pensar, é um combo que o nutricionista vai conseguir, do lado de fora, não mergulhado emocionalmente na situação. Aí teve um outro casal também, eles estavam indo pra Portugal, e aí vamos fazer um almoço em algum lugar pra se despedir. Vamos numa lanchonete. Ah, minha filha vai também. Ela não come lanche. Ah, então vamos comer Tem um lugar que é tanto lanchonete quanto restaurante, que a gente conhece. Lá tem um arroz e feijão. Ela só come o arroz de casa. Ela não come qualquer arroz de fora. Aí já vem uma situação psicológica. Olha que maluquice. Porque os pais começaram a tentar educar a alimentação. Isso pode, aquilo não pode. Mas fora desse combo. Que envolve, inclusive, eu tô tentando trazer aqui, que envolve um lance psicológico. Aí a menina comia arroz, mas só o de casa, ela não comia um arroz de fora. E aí era Quem deu essa informação, né, pra essa criança? Ela recebeu de algum lugar. E aí foi exatamente isso. Nós sentamos numa mesa, uns com lanche, outros com não. A menina tinha lanche e comida. Os pais colocaram tudo pra ela, não comeu nenhum nem outro. Nossa. E aí eles não conseguem sair. A verdade é essa, eles só conseguem comer em casa, não conseguem sair porque a menina não come. E aí envolve uma questão psicológica também, não tá só o alimentar. E enfim. O ambiente, né, ele modifica muito a gente. Então a gente. Existiram alguns testes aí durante muitos anos que colocaram gêmeos que foram para adoção e foram criados em ambientes completamente diferentes. O estilo de vida dessas pessoas era diferentes e o que culminou em saúdes completamente diferentes. Então, apesar da mesma genética, né, a genética conta muito, mas a epigenética, que é o meio, tudo isso que a gente tem, o nosso contexto familiar, contexto ambiental, modifica totalmente esse contexto da genética. Então, aí você imagina a mãe, né? Que já não sabe muito bem o que comer antes da gestação, engravida, não sabe o que comer durante a gestação. A obstetra não fala. Só diz assim, não come salada, eu lembro que foi que a gente recebeu lá quando vai para a obstetra, né? Fazer o pré-natal. Não pode comer peixe cru, evita crustáceos, não evita café, porque a criança pode ficar com taquicardia. A orientação que a gente recebe é essa, dentro do consultório médico. Carne de porco tem que ser muito bem cozida e só. Só que existe uma infinidade de coisas que essa mulher precisa saber, que ela precisa introduzir. Porque aí o médico vai lá, passa o polivitamínico, né, da gestação, a gente vai tomar a gestação toda. O ácido fólico. O ácido fólico, a vitamina, o hipervitamínico e pronto, segue a vida. E aí essa mulher começa a comer o que ela tem vontade. Quando essa criança nasce, a gente acaba esquecendo essa mulher, né, ela sai de foco, todo mundo vai olhar para quem? Pro bebê. Mas o sofrimento que essa mulher passa é absurdo. Porque amamentar dói, sentir o pós-parto é desesperador. A criança chora a noite toda, você não sabe por que é.
O leite não desce, é 4 dias para a empojadura acontecer, porque a mulher tem que... Só o colostro ali, a criança tá com fome. Aí começa os vizinhos. Eu digo isso porque é um depoimento pessoal, né? Eu começo o vizinho, essa criança tá com fome, aí a sogra vem e diz que a menina tá com fome. E tudo isso é o quê? É o psicológico dessa mulher abalado, porque ela não se alimentou bem, ela não tomou água suficiente. E a criança chora, a culpa é sua, o que você comeu? O que você comeu? Aí a criança começa a ter cólica. Tem que parar de comer repolho, tem que parar de comer feijão. E aí, o que eu como no lugar disso, gente? Se eu tenho que parar de comer, o que eu vou comer? E aí a mulher faz uma restrição e não consegue ter nutriente suficiente. Aí realmente o leite dela vai reduzir. Olha, e a amamentação acaba sendo um problema para essa mulher. Se ela tivesse tido a orientação desde o começo de um nutricionista, só, vamos preparar o seu corpo, você precisa de nutriente. Mais uma vez, vou voltar a falar nisso, né? A gente precisa de nutriente, nosso combustível, para que quando eu chegar lá na minha amamentação, a mulher esteja bem, psicológico bom. O que tem a ver o psicológico com a alimentação? Tudo. Porque serotonina e dopamina e endorfina é sintetizada aonde? No intestino. Se você não come bem, se o seu intestino está doente, você não tem dopamina, nem serotonina, nem endorfina. Não. Então você vai ver triste. Sabe aquela história da pessoa enfesada? É porque ela não tem, além dela não estar conseguindo fazer o cocô dela direitinho lá, ela não está no intestino saudável. Então, todos os hormônios do prazer, da felicidade, e a mulher tem uma queda muito brusca disso, de hormônio do prazer, quando ela tem neném, né? Tem uma enxurrada, principalmente se é um parto cesariano. O parto normal, ele libera endorfina. O parto cesariano, não tanto. E aí tem essa alteração hormonal na mulher, então o puerpério é muito difícil. Aí essa mulher já está meio depressiva, cansada, o menino chora, o peito dói, fere. Gente, e ela ainda não tá bem nutrida, ela não vai conseguir amamentar. Isso gera um sofrimento nela, no bebê. O que é que a gente faz? Corre pra farmácia e compra um suplemento pra criança. Aí o menino começa a vomitar, começa a ter problema, porque já gerou um quadro alérgico, porque expôs a criança para um produto que ela não precisava. Que o que ela precisa é o peito da mãe. Né? Então, é muita informação que essa mãe fica sem ter. E aí é tipo... olha, eu acho que toda mulher deveria receber um prêmio ali para sobreviver ao primeiro mês do puerpério, porque realmente é complicado. Você colocando isso, eu vou voltando, né, em algumas coisas. A minha alimentação, ela era bacana. Eu sou formada em educação física. Uhum. Então, assim, a questão de alimentação lá era bacana. Hoje em dia tá meio difícil. Mas lá era tudo certinho. Comia bem mesmo, essa parte. Meu filho nasceu, ele mamou no peito por 4 meses. Não, até menos. No 4 meses ele mamou no peito. Só que em 1 mês... ele já entrou com a suplementação, porque não tinha leite suficiente, então não supria a necessidade dele. É o que a gente mais escuta. Só que, em momento algum, foi levantada a hipótese de alimentação minha. Uhum. Em momento algum. Só simplesmente chegou lá e falou assim, olha... porque no caso com ele, era o quê? Ele queria mamar de hora em hora. E falei assim, gente, pelo amor de Deus, de hora em hora... não há mãe que aguente ali, né? Porque você pega a criança, você dá de mamar. Aí você espera ela rotar. Aí até ela dormir tudo, daqui a pouco você já tá acordando de novo pra dar de mamar de novo. Então eu levei eles a entrar com a suplementação pra poder estender um pouquinho esse processo. Ele mamava bem pra caramba, não tive problema com essa parte. Mas se você for colocar assim, a importância da alimentação, era só ter regulado a alimentação ali. Era só ter mexido em outra coisa. Não precisaria ter entrado com suplementação para ele. Você não precisaria entrar naquela questão da culpa de, nossa, não tô dando peito, né? Não tá mamando, porque fala que tem que dar uma amamentação meu leite peito é fraco. Não sei o quê, meu leite é... Você entra em todas aquelas neuras ali, sendo que era só assim, mãe, vai procurar uma nutricionista que ela vai te orientar da melhor maneira. Uhum. Aí você fala assim, caramba. Era tão simples... Uhum. E ao mesmo tempo o negócio se tornou ali, né, uma bola de neve. Eu acho que falta um pouco dos profissionais se ajudarem. Os profissionais da saúde, às vezes, eles querem competir por áreas que não faz sentido. Né? O médico, ele precisa do nutricionista do mesmo jeito que o nutricionista precisa de um médico. Eu não posso prescrever um remédio, mas eu posso dizer, vá no seu clínico, no seu ginecologista, que ele precisa prescrever isso para você. Do mesmo jeito que o médico não pode prescrever dieta. Nem o nutrólogo. Nem o nutrólogo. O único profissional habilitado para fazer dieta é o nutricionista. E é isso que a gente está falando aqui. Parece que não flui, né? A sociedade ainda tem dificuldade de entender. E ainda na introdução alimentar dele, era assim, agora você pode dar tal fruta. Agora você pode dar tal coisa. E aí eu questionava muito ainda com meu marido. Eu falava assim, mas caramba, eu passo de mês em mês com ele.
Como que o médico vai acompanhar tudo isso? Se pode, o que que vai inserir, como que vai colocar, o que que tá faltando, como que não tá. Eu sempre questionei muito essa parte. Seguia, assim, seguia, mas sempre questionei muito. E ainda entrava naquela coisa, aí é algo que eu sempre falei muito para as pessoas, né? A questão da mãe com o filho pequeno, tá na parte da alimentação. Ah, mãe, o que que você come? Ah, o que meu filho deixa no prato eu como. Os restos ali, que eu vejo que é um problema muito grande também para as mães, né? As mães se alimentam dos restos da criança. É verdade. Isso a gente escuta Acontece. bastante. Aí vem uma questão da escassez, né, pra criança. Ai, não deixa nada no prato. Esses dias eu escutei uma amiga, eu não consigo parar de comer, porque eu ouvi o meu pai dizer que ele estava pagando e que era caro gastar dinheiro com comida, então eu como até o fim. Gente, você já tá cheia, satisfeita. E aí entra no outro problema, que é a obesidade. Quantas crianças obesas existem, e é uma epidemia, né? Que é a criança que parece que no mundo vai se acabar se ela não comer aquilo ali. E aí gera a história da escassez. A mãe come o dela, o menino deixou no prato, ela vai Come também. e aí essa mãe, daqui a pouco ela tá enorme. E aí já tá com a autoestima lá embaixo, não se cuida mais, nunca mais foi no cabo, não tem tempo de fazer uma unha, não vai pra academia. Então isso, gente, gera um processo de depressão, de ansiedade terrível. Assim, quando eu tive o segundo, né, o Gabriel, de 8 anos, eu não conseguia sair de casa, porque eram 2 crianças pequenas, um de 2 e ele, bebê. E eu comecei a ficar surtada. Eu não tava bem da cabeça. Ele tinha 4 meses. Eu disse assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí me lembrei da atividade física. Eu comecei a fazer dança. Ligava o YouTube, botava o Gabriel no Bebê Conforto e ia dançar. Isso que me tirou daquele buraco ali emocional, porque eu comecei a liberar. Foi fisiológico. Comecei a liberar hormônio do prazer com a dança. Ele ria de mim, eu terminava bem suada, amamentava. Nossa. O meu peito enchia de leite, assim. Terminava de dançar bem suada, tomava um banho rapidinho, corria, meu peito tava... Ele mamava e dormia. Pá. Tipo assim, era o nosso momento ali da tarde, né? Eu terminava, almoçava, esperava um pouco, ia dançar, dava o peito e a gente descansava. Então, foi como eu consegui sair desse processo ali de depressão, que a gente chama de baby blues, né? Eu não estava bem com depressão, era um baby blues. Eu sofri um baby blues ali pós-gestação, justamente porque eu não tive parto normal. Do primeiro eu consegui ter um parto normal, mas do segundo eu tive que entrar na cesárea, por questões de complicação mesmo. E aí a cesárea me deu um down, por causa dessa questão de não ter tido a expulsão, né? Durante o trabalho de parto, as mulheres têm medo, inclusive, nunca vou ter parto normal, mas também tem a ver com a alimentação. Uma mulher que já vai com endometriose, com SOP, com problemas de mioma, com qualquer tipo de cisto, se ela não cuida, a chance dela ter aumento de peso e de ter problemas na gestação são altíssimas. Então ela já vai zoada. Ela já entra nessa gestação zoada. A tendência dela ganhar peso é muito maior. E aí não consegue ter o parto normal, que é o parto fisiológico. O parto natural é fisiológico. Todo mundo tem uma dor de barriga, precisa colocar, né? A criança também tem que sair. É fisiológico, a gente foi feita para ter neném. E aí as mulheres hoje em dia, desespero do mundo todo. Mas se você pegar a taxa de incidência de cesáreas que não são eletivas, mas que são necessárias, são por mulheres que estão ou acima do peso ou com algum tipo de problema de saúde. E hoje é uma questão de escolha, né? Sim. Você escolhe, vai ser cesárea no começo da gestação. Eu lembro que era... Assim, eu assimilava assim, que a cesárea era uma alternativa de não dar certo o parto normal, então o plano B seria cesárea. Eu nunca pensei que poderia ser uma escolha. E aí eu acompanhei uma situação que foi uma escolha, todo um projeto de uma cesárea exatamente por conta disso, o desespero de passar pelo momento da dor, e que eu acho que causa de fato você falando faz todo sentido. Faltou alguma coisa. Uhum. E a cesárea hoje em dia também tem muita questão do médico. Eu só consigo fazer teu parto tal 15 dia. minutinhos da cesárea. Ai, nossa. Cesárea 15 minutos, ó. Entrou no centro cirúrgico, pegou a criança, tchau. Ele faz, sei lá, 10 cesáreas no dia. Eu quero que tal médico faça meu parto. O médico fala assim, eu só consigo tal dia. Eu fiz meus 2 partos em Fortaleza. O primeiro foi normal e graças a Deus eu tive a sorte, mas não já se sabe pelo convênio que não são todos os médicos que aceitam. Você já tem que entrar no consultório no primeiro dia de pré-natal. A senhora aceita parto normal? É a primeira coisa que você tinha que perguntar. Não sei como está atualmente, porque a legislação mudou um pouco. Não se pode mais só agendar, porque aí você tem que pagar.
né? Os convênios estão mais restritos porque a legislação mudou. Então, na época que eu tive o primeiro, foi... Você faz? Ela, faço, se você aguentar. Ainda falou assim com um tom de deboche, né? A cearense é um pouco brutão, assim, no jeito de falar. Ela, se você aguentar parir, você vai pro normal. Eu digo, tá bom, eu quero. Tudo bem, eu faço. Foi meio assim, sabe? E realmente, o primeiro eu consegui. Mas o segundo eu tive uma complicação e não consegui. E ela foi muito ponta firme comigo, mas tive que entrar, fazer a internação, vai pro centro cirúrgico. Então, eu acordei ela 2h da manhã. Você acha que tem médico que tá disponível para isso hoje em dia? Eu acordei ela 2h da manhã. Disse, doutora, estou em trabalho de parto. Me ligue 5 horas. Ela cochilou um pouquinho. Liguei 5 horas, encontrei com ela. Ela fez exame de toque. O trabalho de parto tá engrenando. Vamos para o hospital. Ela fez outro procedimento. Foi para o hospital, me encontrou lá no centro cirúrgico. Chamou o anestesista, fez pari. Quando foi 8h30, ela estava liberada. Então, ela demorou um tempo grande para fazer o meu parto. Os médicos não querem. Eles querem marcar minha agenda aqui de cesárea. Tenho 6 cesáreas para fazer hoje. E assim segue. Porque tem todo o esperar, o aguardar o momento certo, entender o corpo da pessoa. Trabalho de parto pode durar até 24 horas. Ou mais. Tem todo um processo ali que é difícil para as pessoas compreenderem tudo isso, difícil. Né? É meio doido. É meio doido. O meu foi cesárea, mas... O médico perguntou assim, você quer o quê? Eu falei assim, que nasça. Foi bem desse jeito que eu falei pro médico. Eu falei assim, que nasça. Falei, você já tá em trabalho de parto, tudo. Mas não vai dar pra fazer parto normal porque o líquido já escureceu, não sei o quê. Eu falei, filho, vamos lá, tem que nascer. Aí acabei fazendo a cesárea. Mas hoje em dia eu escuto bastante desse caso de, agendar. Vai tal dia, porque o médico vai viajar tal dia, então tem que antecipar uns 10 dias aí pra poder organizar tudo. Então tem tudo. E tecnicamente seria mais caro fazer uma cesárea, né? Tipo assim, por toda uma questão Imagino. Mas não é. Eles cobram bem mais caro num parto normal. É mesmo? Lógico, tem o tempo. O tempo que a mulher leva de trabalho de parto ali, 5 horas, 6 horas, até dilatar e todo esse processo de esperar é uma demanda que o médico não quer. Então, por isso que hoje em dia tem as doulas, tem as enfermeiras obstetras, né? Então, existem outros profissionais ali nesse... Que vão ocupando esse tempo. Isso. E que é necessário. Uma mulher que... Quantos partos humanizados, a gente fala muito disso hoje em dia, do parto humanizado, né? Que é um parto... O meu, por exemplo, não foi humanizado. Mas eu pari. O importante é que o menino nasceu. Mas... Há 10 anos atrás a gente não falava muito nisso. Então, hoje em dia tem todo esse conceito. Até a cesárea ela é mais humanizada. Porque o médico quer chegar lá, abrir e tal. E, não, tem toda uma questão emocional ali da mulher, né? O nosso natural é um luxo hoje, então. Exatamente. Que maluco. Assim como se a gente for parar pra analisar a própria alimentação orgânica. Sim. Era pra ser até mais barato. Tudo bem que a vida útil da alimentação orgânica, ela dura menos, né? Na prateleira no mercado, mas ela geralmente é mais caro. É mais caro, não era pra ser, se você parar pra pensar. E vira um artigo de luxo. É isso aí, é bem mais caro. Bem mais caro. Eu vou olhar um cacho de banana prata ali orgânico, o preço é mais que o dobro. E já tá caro, né, gente? A gente não pode mais nem falar assim, tá a preço de banana. Não tá, filho, porque a banana, R$10 o quilo de uma banana prata, não tô. Vai na nanica, que é mais barata. Então, tá difícil. Verdade. E é isso aí, é artigo de luxo. Parto natural, eu posso chutar uns 20 mil. Isso mesmo. É isso mesmo. 20 mil reais pra mulher pare bem, assim. Ou em casa, ou num ambiente preparado ali no hospital, que separa ali a UTI pra ela. Tem todo aquele processo. Então, tanto que as atrizes, né, as mulheres ricas, elas têm esse... Que vai ficar acompanhando, vai esperar o momento dela, e coloca no chuveiro com água morninha, e coloca na bola, e deixa, e fica ali, coloca música. Aí isso aí se torna uma disparidade social muito grande, né? Porque aí você imagina que a gente tem as redes sociais que tem acesso a tudo, a gente tá vendo tudo. Todas as mulheres, Gisele Bündchen, tudo. Aí pega uma mulher lá do interior do Ceará, que não tem nem... Só tem a internet, porque, enfim, a vizinha tá compartilhando o Wi-Fi, e aí ela tá grávida do 5º filho. Essa mulher não sabe nem o que é isso. E aí fica... Não é possível que essa mulher esteja linda desse jeito na hora de ter neném e eu tô do jeito que eu tô, né? Então, realmente é um problema social muito pesado. Uma desigualdade. Né? Muito pesado. E a nutrição, ela é política, né? Se você parar pra pensar, a alimentação é muito política. Quando a gente fala da cesta básica, você sabe o que tem na cesta básica do brasileiro? 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 5 quilos de farinha branca, 3 litros de óleo de soja, que não é um óleo legal para se consumir. Aí tem 4 pacotes de bolo pronto,
creme cracker, ou seja, gente, só industrializado, só farináceo, só carboidrato refinado, só aquilo que não traz a não ser o arroz e o feijão, que vai ter uma boa combinação de aminoácidos essenciais, o resto, e é o que a população tem. O que é que eu vou fazer com essa? O que é que eu vou dizer? Compra ovo para combinar isso aí, porque... E falta o quê? Educação para essas pessoas. É um problema político. A gente, vou comer isso porque a minha nutricionista mandou, mas na minha terra não tem isso. Você precisa respeitar a individualidade, a cultura, a renda dessa família. Então, a nutrição é político também. Tem que ser levada em consideração essa questão também. Essa parte aí, realmente. Imagina, você pega e fala pra você, você tem que se alimentar bem. Com o quê? E você acha... poderíamos chamar o nutricionista que se dá o trabalho de ter essa visão que você colocou aí, social, política, esse é um nutricionista diferenciado? Ele é um nutricionista humanizado? Porque, assim, eu tive uma experiência a minha primeira experiência com nutricionista não tinha rede social. Na ocasião. Hoje é mais fácil a gente entender isso, mas foi por vaidade. Eu comecei a fazer academia e aí alguém na academia me falou assim, fazer exercício sem comer bem não faz efeito. E aí eu descobri que existia um tal de nutricionista e eu fui. Mas foi numa clínica como a das cesáreas que você falou aí. Próximo. E eu entrei sem brincadeira. Foi isso. Eu entrei, eu acho que eu não fiquei 5 minutos. Eu gostaria de uma dieta. O profissional abriu a gaveta, ele tirou um papel, ele me deu na mão, ele falou, volta aqui tanto tempo, tchau. Isso pra mim foi um choque, porque imagina, eu comia arroz, feijão, uma mistura e uma salada. Era o que eu entendia. De repente eu recebi uma lista cheia de alimentos. E o que não pode? Um monte de não pode. Eu não entendi nada. A verdade é que eu nunca fiz. Totalmente fora da sua rotina, da sua realidade, muitas vezes. Mas eu era um adolescente que só queria saber de corpo. A gente tá falando aqui de algo muito importante. A gente tá falando de uma mãe que vai cuidar de outra vida e que talvez seja exatamente... Tem a cabeça que eu tinha com 19 anos. Talvez. Não conhece isso direito. E tá emocionada, como se tem uma série de questões psicológicas, emocionais, um desafio pela frente. Então, se não tiver, eu acho que não só esse olhar social, exatamente, não adianta eu falar pro cara comer um bife se ele mal tá tendo acesso ao ovo. Exatamente. É um olhar diferente. Sim. E eu tô cuidando de uma mulher que tá sensibilizada. Se eu pegar um papel e dar na mão dela, talvez ela vai sair chorando daqui. Sim. E vai piorar as coisas. Então eu acho que tem aí um algo a mais, um desafio a mais para no seu caso, assim, que lida com... Sim, eu... Às vezes, dependendo do paciente, né, que vem, eu não marco nem paciente depois. Nossa. Porque eu sei que vai ser 2 horas de conversa, 2 horas e meia, que a mulher tá ali para desabafar, tá para chorar. E eu digo, vamos construir algo que seja dentro da sua realidade. Não adianta eu dizer para você comprar cuscuz porque eu gosto de cuscuz ou porque eu aprendi lá no Ceará que tinha que ter cuscuz, se você nunca comeu cuscuz. Ou se eu não vou ensinar você, ou se você não tem acesso. Você está dizendo, eu não consigo comer carne 2 vezes no mês porque tá caro. Então vamos dar um jeito. Né? Então, o profissional que não tem esse olhar, hoje em dia, ele não consegue ter uma boa adesão dos seus pacientes. E além de ser um desserviço para a sociedade. Eu ainda acredito muito nisso, que muitos profissionais, tá muito na moda essa coisa de cuidar do corpo, da autoestima, da academia. E aí, muitos profissionais se valem disso, né? Não é criticando, mas se valem muito mais da estética e esquece o lado humano e social da pessoa, né? Beleza, o cara quer construir músculo e tal, ele tá determinado. Tudo bem, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos comprar suplementação, vai tomar uma creatina, um whey, pronto, você tem condições de comprar. Agora a pessoa chega numa realidade que ela não tem. Tô contando, já aconteceu da mulher contar ali o dinheiro para me pagar. Juntei. Eu não posso dar um atendimento do mesmo jeito. Não posso, não tem como eu passar suplemento para essa mulher. Um whey protein. Não tem condição, tem que gente. Ser muito sensível. Tem que ter muita sensibilidade de olhar para aquela realidade e dizer, então tá bom, a gente consegue comer ovo, a gente consegue comer algo mais barato, grão de bico você consegue comer, 1 quilo de grão de bico, você faz muito grão de bico e eu tenho proteína para a semana quase toda. Pode ser? Então, assim, é negociado.
Você tem que realmente olhar pro todo, pro contexto geral ali. E é o que eu falo, trazer a educação. Eu sempre faço assim, terminando, vou montar, pego meu papelzinho aqui, eu mostro. Ó, tá vendo isso aqui? É um prato saudável, eu vou ensinar. É bem didático. Então, se você não ensina, você vai achar que aquilo é uma dependência eterna e não precisa. Tem tanta gente para aprender. Não tem tanta gente para aprender, por que eu vou querer que um paciente seja meu para sempre? Eu acho que você tem que dar autonomia, e eu acredito que a educação nutricional, ela transforma. E deveria começar desde cedo, né? Como a gente estava voltando, né? De começar lá da escola mesmo. E você colocando isso, já me veio aqui na cabeça aquela mãe que ela tá lá com a criança pequena, a criança não tá comendo direito, ela também não tá se alimentando direito, porque ela não consegue ter tempo, porque ela tem que cuidar da criança, ela tem que cuidar da casa, ela tem um marido, às vezes ela trabalha fora, faz as coisas. Aí ela chega no nutricionista, você fala assim, você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que fazer um pratinho assim, assim, assado, porque você precisa ter isso, você precisa aquilo outro. Ela fala assim, cara, eu não tô tendo tempo nem pra comer. Quem dirá pra ficar preparando tudo isso desse jeito com criança, coisa. Então, esse olhar que você tá colocando carinhoso pra essa mãe, de repente, de primeiro acolher ela, falar assim, mãe, calma. Respira. Calma, respira. Vamos organizar aqui dentro da tua rotina o que a gente consegue estar fazendo. Eu acho que é tudo que precisa. Até mais do que simplesmente só fazer lá a prescrição do, você precisa comer isso, comer aquilo outro. A gente sabe dessa necessidade. Mas esse olhar acolhedor pra mãe, eu acho que é fundamental ali. Sim, acho que tem que ter um pouco de empatia, né? Você tem que entender que é uma rotina nova para essa mulher. Ela acabou de se tornar mãe, a mãe de primeira viagem, então ela fica mais perdida ali do que segue em tiroteio. E é muito. Ela não sabe se come ou se alimenta. Exatamente. Mas o mundo tá frio, né? Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se eu vou estar sendo inconveniente, mas eu já conversei com um psiquiatra e com um cardiologista. E falando sobre esse olhar humano, esse acolhimento, essa sensibilidade. Ambos me falaram exatamente a mesma coisa. Não atendo o plano de saúde, porque não dá para acolher, não dá para ser sensível por plano de saúde. É próximo, é próximo, é próximo, é próximo. Você concorda com isso? Infelizmente, sim. Principalmente para o nutricionista. O que o convênio passa para o nutricionista chega a ser vergonhoso. Eu não tenho nem coragem de dizer. Então, assim, como que eu vou ficar 1h30 conversando, até passando da minha hora ali de trabalho, por R$40? O psicólogo é R$25. É complicadíssimo. Nossa, R$25. Então, assim... Por isso que a maioria dos convênios estão fazendo 30 minutos agora, né? 30 então, minutos. O que você faz 30 minutos de terapia? Você não fala nem bom dia. Não dá. Eu só conto a história parcelada. Aí você leva muito mais tempo no processo ali, você não tem um acolhimento. Aí a pessoa ainda vai sair e fala assim, nossa, aquele médico nem olhou na minha cara. Ainda sai nesse quesito. Mas eu acho que falta um olhar de prioridade. Sabe, assim, o nutricionista não é um profissional caro. Você vai uma vez a cada 40 dias e olhe lá. Se for um profissional que vai te dar muita atenção, talvez você vá só uma vez. Porque você aprendeu tanto, ele entregou tanto ali, que o que você economizou em 2 pizzas e em 4 cervejas, você pagou a consulta. Então, eu acho que falta um pouco da virada de chave do que é prioridade pra você. Putz, minha saúde não tá legal, velho. Eu preciso de uma orientação, preciso... Eu até sei o que eu devo comer. É muito legal você falar isso. Não, é porque a gente não para pra pensar nisso. Pega o lápis, faz a conta aí. Faz a conta. 2 pizzas, quanto é que dá 2 pizzas, gente? Dá, sei lá. Ninguém vai no restaurante hoje pra não gastar menos de R$200. Falando de Indaiatuba, então... Falando de Indaiatuba, então, você não senta... Qualquer lugar que você senta pra aqui... Pra sentar, você paga R$100. Então... Putz, abre mão 2 finais de semana do negocinho aqui, dá cervejinha, junta esse dinheiro, faz uma consulta com a nutricionista, monta um plano alimentar para 40 dias. Pode ser que você queira voltar, pode ser que você queira voltar porque foi massa. E aí você tem o incentivo de voltar, de se manter saudável, de diminuir até a bebida, enfim. Então, eu acho que falta esse olhar da questão da prioridade. O que é prioridade para você? Sua saúde é prioridade, né? Agora eu vou colocar na berlinda. João, você achava que nutricionista era importante desse jeito antes de você usar? Não, pelo contrário, eu demorei 8 meses pra usar um nutricionista. O João, quantos que você perdeu, João? 45. Caramba! Nossa! O João Dieta e treino. É uma inspiração.
A nutrição foi fundamental. Com certeza. E é uma coisa que você falou muito. Se a gente não se planeja, é impossível você manter uma dieta eficaz. Então, assim, a gente tem que se planejar, tem que se programar. Bom, se meu dia eu vou passar fora o dia inteiro, o que eu posso fazer pra isso? Então, tipo, é até sério mesmo, porque, tá aqui. Então, assim, se não tiver aqui, o que eu vou fazer? Vou parar na primeira padaria Que e mais comer rápido. um misto quente, Sim. por exemplo. E quantas vezes você foi criticado, muitas vezes, por estar com essa... O tempo todo ainda. viu? Semana passada Ainda. me falaram assim, vou comer uma pizza, quando? Segunda. Não. Aí Segunda falaram assim, não dá, viu, né? mas até quando você ficar assim? Eu falei assim, pro resto da vida? Até quando foi Me boa. perguntaram, até quando? Eu falei, pro resto da vida. Entendeu? Não é porque eu atingi meu peso, meu objetivo, que eu vou flexibilizar. Obesidade é uma doença crônica. E não quer dizer que eu não vou voltar a engordar. Eu vou voltar, se eu não me cuidar. A síndrome do ovário policístico que a gente estava falando no começo, né? É a doença que mais causa infertilidade na mulher. 20% de mulheres na idade fértil sofrem com ela. E as pessoas acham que o tratamento é começar e depois parar. E eu digo para todas as minhas alunas, para todas as minhas pacientes de SOP, olha, tem começo, mas não tem meio e nem tem fim. Que tem aprendizado para sempre. No dia que você entender que aderiu a esse estilo de vida, mas é muito difícil. Difícil é estar doente no leito de uma cama, obesa, sendo carregado para cima e para baixo, porque não consegue nem andar. Não, gente, assim, é tão característico que eu bato o olho assim numa mulher e digo, essa aí tem SOP. Eu já conheço. Nossa. Porque as características são tão específicas. Bem evidente. São evidentes, porque a resistência à insulina mancha a pele da gente. Se você vê aquelas pessoas bem gordinhas, que estão com a mancha pescoço. aqui, mancha na axila, mancha aqui, é resistência à insulina. Ela tá um passo de virar diabética. É uma síndrome metabólica. E aí eu digo, pra onde é que vai essa SOP? Pra obesidade. Ela aponta pra obesidade. Não tem... E a obesidade é crônico, não tem cura. Tem que viver... Se você voltar a comer como antes, você volta a ser obeso. Você volta a ser obesa. A pessoa bariatricada, se ela começar a comer do jeito que ela comia antes, ela volta a ser obesa. Então, o gene da obesidade está lá. As células de gordura estão lá, que elas estão atrofiadas. Você está em remissão, você está sem sintomas, porque você está tratando. Então, a alimentação para pessoas que têm doenças crônicas é tratamento. Você tem a opção de tirar o tratamento de uma criança que tenha algum problema crônico? Isso a gente não dá. Tem que tratar pro resto da vida. Não é assim? Bem como depressão A também. depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Doenças crônicas têm que ser tratadas de forma crônica. Então, a alimentação para obesidade, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico é tratamento pro resto da vida. E é tratamento, não é dieta só, eu vou só comer porque eu tô de gracinha. Não, é tratamento. Né? Quando alguns pacientes chegam no meu consultório, já tá assim naquele limite, né? Colesterol nas alturas, triglicerídeos tudo alterado, diabético, já disse assim, vamos lá, cadê os exames? Já pega os exames. A curva glicêmica tá só Jesus na causa, já tá tudo nas alturas. Eu digo, vamos lá, você tá tomando remédio que o médico passou, não tá? Tô. Se ele não passasse, se ele dissesse assim, você tem opção de não tomar, você iria tomar? Não, acho que eu iria tomar mesmo assim, porque eu sei que é o que vai funcionar. O médico não dá opção pra gente. Ele não te dá opção, você tem que tomar. Aí eu chego bem sério e digo, então a partir de agora, entenda que você sentar aqui na minha cadeira, na minha frente, é tratamento. Você está disposto? É tratamento. Não é vai ter começo, meio e fim. Estilo de vida não tem começo, meio e fim. Ele tem você aderir e viver aquilo. É, a vida inteira. Você voltaria, João? O quê? Tudo atrás? Não me arrependo de nada, não. Do que foi feito até hoje, sabe? De algumas privações, no começo eram mais privações, hoje em dia nem tanto. Mas é sobre flexibilizar mesmo, entendeu? E eu entender qual é o meu limite. De eu poder tomar um sorvete, de eu poder comer um fast food. Apesar que tem coisas, eu tava falando no final de semana, eu nem lembro quando foi a última vez que eu comi. Um pastel, por exemplo. Mas é aquela coisa, me faz falta? Não. Vou comer só por quê? Só porque fazem 1 ano e meio que eu não como? Mas assim... Na hora que comer vai passar mal. Todo mundo fala. Geralmente é assim. Passa um tempão sem comer. Na hora que come, o corpo parece que dá uma zoada assim. Dizem que é a mesma coisa que a bebida alcoólica, né? Por exemplo. Não fica bom, não. Não fica legal. Você pode até comer por um dia que... dia de diversão aqui e tal. Mas quem tá há muito tempo fazendo uma alimentação bem limpa, né? A gente fala uma alimentação mais limpa. Quando come, fica zoado. E nessa parte, focando um pouquinho mais até numa parte terapêutica, assim, né? Essa mulher
que tá ali com um bebê recém-nascido, ou até no período de gestação ali, ela entra num processo depressivo, essas coisas que ela acaba, né, comendo mais. Quando ela vai ali para nutrição, você consegue observar um apoio da família, ou geralmente ela vai sozinha? Muitas vezes ela vai sozinha. Porque é algo muito de frescura que as pessoas colocam ainda, tá com né? preguiça, tá com é só fazer uma caminhada. Tá desleixada, não tá se cuidando, tá descuidada. E geralmente essa mulher vai sozinha. Vai sozinha. Rede de apoio é uma coisa que faz muita diferença na vida de uma mulher. E o marido, às vezes, vai lá, tenta, né? Tipo assim, tenta, como se fosse uma opção qualquer. Tenta isso. E parece que sempre a culpa é da mulher, né? A gente já traz um pouco de culpa aí. É, a porque... já nasceu com um pouco de culpa de tudo. É impressionante. Porque é até bacana que agora maio a gente tem o Maio Furtacor, né? Que é o... da assistência, né? Da mulher... agora esqueci o nome. Que é a saúde mental materna, que até a saúde mental materna importa, né? Que fala justamente muito sobre essa rede de apoio para essas mulheres, né, que estão na maternidade. O ano passado, eu entrei nesse processo para auxiliar as pessoas, dar palestra, falar sobre isso. E aí nós iríamos ter uma caminhada desse Maio Furtacor. E aí, bate-se muito naquela tecla, né? Eu fiquei muito puta da vida. Aquela vez assim, eu fiquei muito puta da vida. Porque a saúde materna, saúde mental materna, vamos fazer uma caminhada, porque a mulher tem que ter a rede de apoio. Cara, o período que a mulher mais precisa de uma rede de apoio é justamente nessa maternidade dela. E aí vamos fazer a caminhada. Aí nessa caminhada, sabe o que aconteceu? Um monte de mulher com um monte de criança, enfiando criança embaixo do braço, segurando assim. Eu falei assim, não é de saúde, mas cadê a rede de apoio? Aí eu fiquei muito pé da vida. Eu falei assim, cara, não é assim que funciona. E o pessoal achando lindo. Falei assim, e era no final de semana. Você imagina uma mulher que já tá com uma criança, tá sobrecarregada, como é que ela vai ajudar a outra? Essa mulher precisa de uma rede de apoio por trás, é isso? E aí eu falei assim, gente, que merda que é essa? Eu falei bem assim, que merda que é essa? Falei, a gente tá falando de uma coisa, querendo conscientizar as pessoas e fazendo tudo errado aqui. Falei, cadê a rede de apoio? Poxa, o mínimo que eu espero é tipo, sou eu, tô com meu filho, o mínimo que eu esperaria é o marido junto, é uma mãe, é alguém que fosse dar esse suporte também. Por quê? A ideia do projeto é mostrar essa rede de apoio para a saúde mental dessa mãe. E não ver ela desesperada com 3 crianças correndo atrás de um ali, que outro pendurou no negócio lá, no meio do negócio. Aí você vê ainda quanto o falar é muito bonito e a prática não acontece. E eu vejo assim, né? Aí a gente entra, né, nessa parte da nutrição, a depressão dessas mulheres. Sim. Elas não conseguem se alimentar, elas não conseguem fazer uma terapia, elas não conseguem fazer nada. E aí depois as pessoas falam assim, nossa, vai se arrumar, você tá com cara de louca. Mas quanto tempo você não vai no cabeleireiro? Segura o neném aqui só pra fazer uma caminhada. Nossa, gente, eu ouvi tanto. Então, eu preciso fazer um xixizinho. Tipo assim, eu disse, cara, eu preciso fazer uma caminhada, bicho, 40 minutos. Fica aqui. Quando eu voltava que o menino chorou. Esse menino chora, mas qual a criança que não chora, pelo amor de Deus? Assim, realmente é complicado, porque não é todo mundo que tá disposto. Né? E nessa hora, eu digo assim, eu fui criada por vó e a minha mãe não tinha força física pra ficar com os meus filhos pequenos. Então, ela ia pra minha casa, eu deixava ali o menino no bebê conforto, alguma coisa. Mãe, fica aí só olhando que eu preciso tomar um banho. É um banho, cara, que a gente precisava tomar um banho de 20 minutos, pensar na vida. Pra lavar o cabelo direito. Sim. E 2 crianças pequenas, meu Deus, tirou a minha energia no nível que eu... Até hoje eu fico me perguntando como é que eu passei por isso. Mas tô aqui, sobrevivi. Mas não é fácil, não. Nossa, é muita cobrança. Sem contar... falamos assim de coisas de prazer. Você falou de dançar, por exemplo. Tomar um banho é difícil. Essa mulher está sendo cobrada, às vezes, por questões de libido, que mexe demais. Mexe muito. Mexe. Muita cobrança, né? Realmente, isso é uma coisa que afeta muito a mulher depois do puerpério. Passou o resguardo ali, né, de 40 dias que a mulher tem que ter, não tem relação sexual. Depois começa uma cobrança. E aí a mulher tá feia, com o cabelo que nem o pente passa, porque não dá tempo. O cheiro de leite na gente o dia, digo, gente, porque eu fui mãe de tempo integral, então
eu não tinha tempo para absolutamente nada. Se não fosse a gente tendo algumas pessoas para me ajudar lá em casa pagando, eu não tinha vida. E como que você vai ter vontade? No final do dia você só quer dormir. Deitar. E aí quando você deita, o menino chora, você tem que voltar, porque é a madrugada inteira, né? Então, não tem vida, é muito difícil. Até o neném sentar, ficar firminho, começar ali a engatinhar, que já vem outra demanda da mãe, de estar o tempo todo correndo atrás dessa criança. É muita cobrança. Ou seja, se o marido participasse disso, ele compreenderia de outra maneira, né? Se ele estivesse vivendo o cheiro do leite, porque não é a ajuda, correria né? do dia. Eu acho que tem uma coisa muito errada em relação a isso. O homem não tá ali pra ajudar. Ele é pai. Isso aí. Ele é parte do Ele tem que estar lá. Ele processo. não tá ajudando. Não, minha filha, você fez essa criança do mesmo tanto que eu fiz. É isso aí. Né? E não é... O cara sai, não que o... Vou jogar futebol. Não que o meu ex-marido tenha sido um pai ausente. Pelo contrário, é um excelente pai, assim, tenho que dizer. Mas ele saía às 7 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite. Tinha dias pra poder manter... Quem ficava com essas 2 crianças era eu, gente. Era as paredes de criança. Eu pedia, pelo amor de Deus, pra alguém ir lá em casa só pra conversar comigo, pra eu ouvir outro assunto. Tipo, vamos falar de sobrancelha, de batom, de qualquer coisa. Menos de criança. Não vamos falar de fralda, entendeu? Porque eu já tava tão saturada. Vamos dar uma volta. Vou. Eu botava os 2 do carro e saía só pra estar fora de casa. Então, você fica muito naquele mundinho ali. Então, e as mães, uma precisa apoiar a outra no sentido de vamos sair um pouquinho desse buraco aí. Não fica falando só de criança. Não fica falando só de fralda. Vamos fazer outra coisa. Vamos dançar, cara. Eu dançava dentro de casa pra poder ver se... Porque fralda eu sei. Não preciso falar sobre isso. Não. Isso aí não já quero mais falar, não. Misericórdia. Porque fralda pode deixar que esse assunto, assim, ó, toda hora aqui. Preciso de assuntos diferentes. Pessoal, fica aí, ó. Tá dando nosso tempinho aqui. E eu já vou deixar aqui pra Juliana vir fazer outros assuntos com a gente. Muito que bom. A gente essa parte chama dela de Ju. Mas é Ju. isso mesmo. Mesmo não dando espaço para se apresentar direito. Foi muito maravilhoso. Porque eu acredito que ela tem muita coisa para trazer pra gente. Que nem falar da alimentação e depressão, as síndromes, né, os transtornos que hoje em dia o pessoal tá cada vez mais acometido aí, e lógico que a alimentação é fundamental nessa parte, então eu acredito que tem muito assunto aí pra gente estar tratando, pra estar esclarecendo. Eu adorei a maneira com que você traz, com simplicidade, trazendo os exemplos. Acessível, né? Não é aquela coisa... É um científico que você traz um embasamento pra gente, que Mas eu achei didático, maravilhoso, mas é extremamente didático, leve. Uhum. Ela traz o assunto pra gente de uma maneira leve, que não fica aquela coisa de, nossa senhora, que saco, Nunca vou ter que conseguir escutar, fazer isso. nunca vou chegar nesse... Não tô entendendo nada do que ela tá falando. Então fica aqui nosso convite. Agradeço Para o demais. próximo. Passa aí pro pessoal aonde que eles te encontram, que o pessoal já deve estar tudo... Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o espaço, né? Tô muito feliz. Que bom que a gente conseguiu conversar de forma leve, né? Minha primeira formação é como professora, acho que por isso que eu tenho essa facilidade de ensinar. E eu tenho uma clínica de estética, chama Espaço Lírios, funciona lá na Torre Medical. E lá dentro eu atendo como nutricionista e eu tenho o espaço de estética também. E o meu Instagram é juliana.marques.nutri. E quem puder me encontrar lá, estamos por aqui. Muito E a gente bom. vai colocar na descrição o teu Instagram pro pessoal clicar lá e entrar em colocar à contato com disposição você. para outros assuntos. É sempre bom a gente conversar sobre saúde, nutrição, política. Faz parte, né? Faz parte. Alimentação é político. É, É um ato político. que a gente não para pra pensar, né? É Que a verdade. gente não para pra pensar. Então, ó, minha gratidão aqui Gratidão e já aguardando o próximo Isso aí. aqui. Pessoal, um super beijo pra vocês. Entrem lá depois na página dela pra pegar mais informação lá também, se tiver alguma dúvida. Agendar, né? Porque agora a gente viu, né? Não é só na hora que isso aí. aperta, né? Verdade. É pra não ficar doente aí. Então, entrem lá pra estar se orientando, tá bom? Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.